Cheguei na casa da minha filha com almoço para ela. Era domingo, 2 de abril, 14h30 da tarde. Lembro do horário exato, porque foi o momento em que minha vida de pai se partiu ao meio. Trazia marmita de estrogonofe de frango com batata palha, o prato que ela pedia desde criança quando estava triste. Aquele cheiro que enchia nossa casa nos domingos, quando éramos só nós dois contra o mundo. O portão estava aberto. Isso já me chamou a atenção. Camila sempre foi cuidadosa com segurança, herança dos meus ensinamentos de pai viúvo que criou filha sozinho na periferia de São Bernardo do Campo. Caminhei até a porta da cozinha, sempre entrava por ali desde que ela casou, era nosso combinado. O que vi através do vidro da porta me congelou o sangue. Minha filha, Camila, 29 anos, pedagoga formada, minha princesa, meu orgulho, estava de pé na cozinha com um avental rasgado nas costas. O tecido estava esfiapado, sujo, como se fosse um trapo usado para limpar chão. Ela carregava uma travessa pesada de lasanha, as mãos tremendo, suor escorrendo pela testa. Na sala de jantar, sentados como reis em trono, estavam Roberto, meu genro, sua mãe Marlene, o pai Osvaldo, 2 cunhados com suas esposas e mais uns parentes que eu não conhecia. Total de 9 pessoas servidas por uma só, minha filha. Roberto estava recostado na cadeira, barriga para fora, cerveja na mão, falando alto sobre futebol. Nem olhava para Camila quando ela passava. Os outros conversavam e riam como se ela fosse invisível, como se fosse uma empregada sem nome, sem história, sem direitos. Marlene, aquela cobra de 60 anos que sempre me olhou de cima porque sou metalúrgico aposentado, apontou o dedo para o chão onde havia caído um grão de arroz. Ô Camila, você não viu que sujou o chão? Limpa isso direito, em casa de gente educada não se deixa sujeira no chão. Minha filha abaixou imediatamente, pegou um pano e começou a limpar de joelhos. De joelhos. Como se fosse natural, como se fosse normal uma mulher formada, casada, se rastejar no chão enquanto a família do marido olhava com desprezo. Foi então que escutei as palavras que vão me assombrar pelo resto da vida. Marlene virou para o marido e disse, alto o suficiente para todos escutarem: ela só tem utilidade assim. Pelo menos serve para alguma coisa, né? Porque, como esposa... E gargalhou. Uma risada cruel, cheia de veneno que respingou em todos os presentes. Os outros riram junto. Riram da minha filha como se ela fosse um animal de circo. Roberto não disse nada. Não defendeu a esposa. Apenas continuou mastigando e bebendo como se nada tivesse acontecido. E minha filha? Minha Camila chorava em silêncio. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto continuava limpando o chão, como se não tivesse direito nem de parar para se limpar o rosto. Como se chorar fosse luxo que ela não podia se dar. Naquele momento, algo explodiu dentro do meu peito. Não era só raiva, era uma fúria paternal que vem do fundo da alma, daquele lugar sagrado onde um pai guarda o amor mais puro e protetor que pode sentir por uma filha. Era a revolta de quem trabalhou a vida inteira, de quem abriu mão de tudo, de quem criou uma menina sozinho, para vê-la ser tratada como lixo. Senti o chão balançar debaixo dos meus pés. Senti o ar faltar nos pulmões. Senti o coração acelerar como se fosse explodir. Minha visão ficou turva, e por um momento pensei que ia desmaiar ali mesmo. Virei as costas, saí daquela casa e liguei para o único homem que eu sabia que podia me ajudar a fazer justiça. Tem dores de pai que não cabem no peito. Tem humilhações que um homem não consegue engolir, principalmente quando é com quem mais ama no mundo. Quantos pais por aí estão vendo suas filhas sendo destruídas e não sabem o que fazer? Quantos homens engolam a raiva para não causar problemas, enquanto suas meninas morrem por dentro? Eu, João Carlos Mendes, 62 anos, metalúrgico aposentado da Volkswagen, pai solteiro que criou filha sozinho depois que minha esposa morreu. Eu não ia fingir que não vi. Não ia me calar. Não ia aceitar. Se você já sentiu o coração se partir ao ver alguém que ama sendo maltratado, se já quis proteger, mas ficou sem saber como agir, fica comigo até o final. Porque o que fiz depois daquele domingo mudou tudo.
E se você tem filha sendo maltratada por marido ou família de marido, essa história pode te ajudar a entender que nunca é tarde demais para um pai reagir. Se você já sentiu que falhou como pai, que deveria ter visto os sinais mais cedo, que deveria ter agido antes que sua filha fosse completamente destruída, então essa história é sua. Se inscreve no canal e ativa a campainha, porque aqui eu não conto história de pai omisso, eu conto história de homem que decidiu lutar pela filha quando todo mundo disse que era tarde demais. Meu nome é João Carlos Mendes, 62 anos, natural de Garanhuns, Pernambuco. Migrei para São Paulo em 1978 com uma mala de papelão e 50 rales no bolso. Consegui emprego na Volkswagen de São Bernardo do Campo como ajudante geral. Trabalhei 35 anos na mesma empresa. Saí como supervisor de produção. Mãos calejadas, costas doloridas de carregar peso, mas coração cheio de orgulho do trabalho honesto. Em 1985, conheci Margarete numa festa junina da fábrica. Ela era secretária no escritório, cabelo cacheado, sorriso doce, daquelas mulheres que te fazem acreditar que o mundo pode ser bom. Namoramos 2 anos. Casamos na igreja do bairro com festa simples no salão paroquial. Ela de vestido branco emprestado da cunhada, eu de terno comprado parcelado na Casas Bahia. Compramos nossa primeira casa em 1988, 2 quartos, um banhão, quintal pequeno, tudo financiado pela Caixa Econômica Federal. Era na Vila Euclides, São Bernardo do Campo. Casa simples, mas era nossa. Margarete plantou roseiras no quintal. Eu pintei cada parede com as próprias mãos. Camila nasceu em 15 de março de 1995. Parto normal no Hospital Anchieta. Eu estava na sala de espera há 14 horas, quando o médico apareceu sorrindo. Menina e está perfeitinha. Quando peguei ela no colo pela primeira vez, aquele serzinho pequeno e indefeso, prometi que nunca deixaria nada de ruim acontecer com ela. Os primeiros anos foram os melhores da minha vida. Margarete cuidava da casa e da Camila. Eu trabalhava 2 turnos para dar conta das contas e ainda sobrar um pouco. Fim de semana era sagrado. Parque do Pedroso, zoológico, Praia de Santos quando dava. Camila era uma criança esperta, falante, cheia de vida. Aos 3 anos, já sabia as cores todas, aos 4 estava lendo. Em 2003, quando Camila tinha 8 anos, Margarete começou a sentir dores no peito. Primeiro achamos que era cansaço. Depois vieram os exames, os médicos, os diagnósticos que um homem simples como eu não conseguia entender. Câncer de mama. Metástase. Palavras complicadas que significavam uma coisa simples. Minha esposa ia morrer. Margarete lutou 2 anos. Quimioterapia, radioterapia, cirurgias. Eu trabalhava de dia, cuidava dela de noite, levava Camila na escola. Fazia compras, limpava a casa. Aprendi a cozinhar, a lavar roupa, a pentear cabelo de menina. Aprendi a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Margarete morreu numa terça-feira, 17 de maio de 2005. Camila tinha 10 anos. Quando chegamos do hospital, ela me perguntou: "Pai, a mamãe foi para o céu?" Eu não consegui responder. Só segurei ela no colo e chorei junto. Prometi ali mesmo que ela nunca ficaria sozinha, que eu seria pai e mãe, que daria tudo o que fosse preciso para ela ser feliz. E cumpri essa promessa. Reduzi para um turno só na fábrica para ficar mais tempo com Camila. Dinheiro ficou apertado, mas família não se faz só com dinheiro. Comecei a estudar, fiz supletivo, depois vestibular para pedagogia na Metodista de São Bernardo. Queria entender como educar minha filha direito, como ajudar ela com lição de casa, como ser um pai completo. Camila era meu orgulho. Aluna nota 10, nunca me deu trabalho. Teenage anos difíceis. Não com ela. Me respeitava, me contava tudo, pedia conselho. Para tudo. Quando os amigos saíam para beber, ela ficava em casa comigo assistindo filme. Pai, não preciso de outros amigos. Você é meu melhor amigo. Aos 17 anos, passou no vestibular para a pedagogia na mesma faculdade onde eu estudei. Chorei no dia da formatura dela.
Minha menina no palco de beca recebendo o diploma. Todo o sacrifício valeu a pena naquele momento. Pai, ela me disse depois, tudo o que consegui foi porque você acreditou em mim. Arrumou emprego numa escola particular de Santo Andreas, professora do 3º ano do Fundamental. Chegava em casa contando das crianças, dos projetos, das dificuldades dos alunos. Tinha vocação, sabia lidar com criança, era respeitada pelos pais e pela direção. Aos 25 anos, numa festa de casamento de uma colega de trabalho, conheceu Roberto Lopes Santos, vendedor da concessionária Chevrolet de São Caetano. Rapaz bonito, bem vestido, dente perfeito, conversa boa. Vinha buscar Camila em casa, cumprimentava com respeito, falava dos planos para o futuro. Pai, acho que é ele, Camila me disse depois de 3 meses de namoro. Roberto é diferente, me trata como princesa. Eu queria acreditar. Queria ver minha filha feliz, casada, constituindo família. Roberto parecia educado, trabalhador. Quando pedia permissão para levar Camila para sair, quando chegava no horário combinado, quando falava sobre comprar casa e ter filhos. O namoro durou 2 anos. Roberto sempre presente aos domingos, almoçando comigo, assistindo jogo, conversando sobre trabalho. Camila radiante, fazendo planos, falando em casamento. Quando ele pediu a mão dela oficialmente, eu disse sim sem hesitar. Achei que estava entregando minha menina para um homem que faria ela feliz. O casamento foi em setembro de 2022. Igreja São José, São Bernardo do Campo. Festa no salão da Volkswagen, onde eu trabalhei a vida toda. Camila linda de vestido branco, grinalda de flores, sorriso de orelha a orelha. Quando entreguei ela no altar, segurei as lágrimas e sussurrei. Seja feliz, minha filha. É só isso que quero para você. Roberto e Camila alugaram casa em São Caetano do Sul. 2 quartos, garagem, quintal pequeno. Começaram a vida de casados. Eu visitava todo domingo. Ela cozinhava, conversávamos, pareciam felizes. Roberto atencioso, carinhoso, pelo menos na minha frente. Mas as coisas começaram a mudar. Sutilmente no início, depois mais claramente. Os primeiros sinais foram pequenos, quase imperceptíveis para um pai que queria acreditar que sua filha havia encontrado a felicidade. Camila começou a cancelar nossos almoços de domingo, tradição que mantínhamos desde a morte da Margarete. Pai, a família do Roberto faz questão que eu esteja lá todo domingo. É costume deles, sabe como é. Quando eu sugeria que Roberto viesse junto nas nossas visitas, sempre tinha desculpa. Ele está cansado, pai. Trabalha muito para nos sustentar. Vendedor trabalha até sábado. Ou então, a mãe dele não gosta quando ele sai nos domingos. Ela é muito apegada aos filhos. Comecei a notar que Camila estava diferente fisicamente. Mais magra, sempre com olheiras roxas embaixo dos olhos. Quando comentava que ela estava emagrecendo, a resposta era: é que estou fazendo dieta, pai. Roberto gosta de mulher mais magra. Dieta? Minha filha sempre foi no peso ideal, nunca precisou de dieta. As roupas também mudaram. Antes, Camila usava vestidos coloridos, blusas decotadas, saias. Depois do casamento, só roupa fechada. Blusas de manga comprida mesmo no calor. Calças compridas, cores escuras. É moda, pai. Mulher casada se veste mais discreto. Um dia, no meio do verão, ela chegou na minha casa com blusa de lã. Camila, você não está com calor? Não, pai, estou meio resfriada. Quando ela levantou o braço para pegar açúcar no armário, a manga subiu um pouco e eu vi. Marca roxa no pulso, formato de dedos apertando forte. Filha, o que é isso no seu braço? Ela puxou a manga rapidamente, ficou vermelha. Ah, pai, bati na porta do armário. Sou desastrada mesmo. Camila nunca foi desastrada. Desde criança era cuidadosa, atenta. Não batia em porta de armário. As ligações também mudaram. Antes conversávamos todo dia. Ela me ligava do trabalho no intervalo, falava dos alunos, das confusões na escola, me consultava sobre tudo. Depois passou a ligar só de vez em quando, sempre sussurrando, sempre apressada. Pai,
Não posso falar muito. Roberto está chegando e ele não gosta quando fico muito tempo no telefone com você. Por que não gostava? Que tipo de homem não quer que a esposa converse com o pai? Tentei conversar com Roberto sobre isso numa visita. Roberto, você não tem problema da Camila falar comigo todo dia, né? Sempre foi nosso costume. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Claro que não, João. Só que mulher casada tem outras prioridades agora. Tem que cuidar da casa, do marido. Não pode ficar grudada no pai para sempre. Grudada no pai? Como se falar com o próprio pai fosse errado. Como se amor filial fosse defeito. Notei que ela parou de falar sobre o trabalho. Antes chegava em casa cheia de histórias. Qual criança aprendeu a ler? Qual pai veio reclamar? Que projeto novo a escola ia fazer? Depois, quando eu perguntava sobre os alunos, ela desconversava. Ah, pai, é sempre a mesma coisa. Você não quer saber dessas bobeiras. Bobeiras. Camila sempre disse que dar aula era a paixão da vida dela, que as crianças eram o motivo de acordar todo dia feliz para trabalhar. Um sábado resolvi fazer. Surpresa! Passei na casa dela sem avisar, levando pudim de leite condensado que tinha feito, sobremesa favorita dela desde pequena. Roberto abriu a porta com cara fechada. João, você devia ligar antes. Camila está descansando. Mas são só 2 da tarde. Ela sempre foi matinal. Ela acordou mal hoje. Melhor você voltar outro dia. O tom era ríspido, como se eu fosse um vendedor importunando. Camila apareceu atrás dele, pálida, cabelo desarrumado, roupa amassada. Oi, pai. A voz estava apagada. Sem vida. Quando fui abraçar ela, fez um movimento estranho, como se doesse. Estou meio gripada, explicou rápido demais. Não pode ficar muito, Roberto interrompeu. Minha mãe vem jantar aqui hoje. Camila precisa cozinhar para a família. A forma como falou, como se minha presença a atrapalhasse, como se minha filha não tivesse direito de decidir com quem queria ficar. Saí de lá com o coração apertado. Alguma coisa estava muito errada. Minha filha estava sendo controlada, manipulada, mas eu não conseguia provar nada concreto. Comecei a observar mais atentamente. Nas poucas vezes que via Camila, ela tinha perdido aquele brilho no olhar. Sorria, mas era sorriso forçado, sem alegria. Falava pouco, concordava com tudo que Roberto dizia, como se tivesse medo de ter opinião própria. Uma vez estávamos os 3 conversando na sala e Roberto comentou: João, sua filha está aprendendo a ser esposa de verdade. Está mais obediente, mais centrada. Não fica mais com essas bobeiras de querer opinar. Em tudo. Camila abaixou a cabeça, não falou nada. Obediente? Minha filha sempre foi independente, cheia de opiniões, questionadora. Por que agora precisava ser obediente? Outro dia, ela chegou para me visitar com gola alta mesmo no calor. Durante o almoço, quando se abaixou para pegar alguma coisa que caiu, a gola desceu um pouco e eu vi marca roxa no pescoço. Camila, o que é isso? Foi a corrente, pai. Estava muito apertada, me machucou. Que corrente deixa marca igual dedo no pescoço? Tentei conversar sério com ela. Filha, se alguma coisa estiver acontecendo, você pode me contar. Sou seu pai. Estou aqui para te proteger. Por um momento, vi lágrimas nos olhos dela. Pensei que ia falar a verdade, mas balançou a cabeça. Não é nada, pai. Roberto me ama. Às vezes os casamentos têm fases difíceis. É normal. Normal? Que parte de hematoma no corpo é normal? A gota d'água foi quando soube que ela tinha pedido demissão da escola. Descobri por acaso e encontrei a diretora no mercado. João, que pena que a Camila saiu. Era uma das nossas melhores professoras. Minha filha tinha perdido o emprego e não me contou. Quando perguntei, ela disse: Roberto achou melhor eu ficar em casa. Disse que lugar de mulher casada é cuidando do lar, não trabalhando fora. Camila sempre quis ser professora. Lutou para conseguir aquele emprego. Por que largaria tudo? Mas, filha, você ama dar aula e o dinheiro ajuda vocês. Pai, Roberto ganha suficiente para nos 2. E ele tem razão. Fico mais tempo para cuidar da casa, da comida, das roupas dele.
Aquela não era minha filha falando. Alguém tinha lavado a cabeça dela, convencido ela de que mulher não devia trabalhar, não devia ter independência, não devia ter vida própria. Foi então que comecei a suspeitar que Roberto estava destruindo minha filha sistematicamente, isolando ela dos amigos, da família, do trabalho, fazendo ela se sentir inútil, dependente, sem valor. E o pior, fazendo ela acreditar que aquilo era amor. Os meses que se seguiram foram os mais angustiantes da minha vida de pai. Camila estava se transformando numa pessoa que eu não reconhecia. A menina independente, cheia de vida, questionadora, estava virando uma sombra de si mesma. E eu me sentia impotente, como todo pai que vê a filha sendo destruída, mas não sabe como agir sem piorar a situação. As visitas diminuíram ainda mais. Quando Camila vinha me ver, sempre chegava nervosa, olhando o relógio, com pressa de ir embora. Pai, não posso demorar. Roberto vai ligar e se eu não estiver em casa ele fica bravo. Que tipo de homem controla a mulher assim? Comecei a notar que ela estava magra demais, os ossos do rosto aparentes, as roupas folgando no corpo. Quando comentava, ela desconversava. Estou comendo direitinho, pai. É que ando muito agitada, perco peso fácil. Agitada com o quê? Ela não trabalhava mais, não saía de casa. Uma tarde, ela chegou visivelmente abatida, olheiras profundas, mãos tremendo. Filha, você está doente? Não, pai. É que tenho dormido mal. Por que uma mulher de 29 anos saudável dormia mal? Descobri por acaso que Roberto controlava até o dinheiro dela. Estávamos no supermercado quando ela quis comprar um chocolate. Abriu a carteira e só tinha 10 heróis. Pai, você pode pagar? Estou sem dinheiro. Como assim sem dinheiro? Ela tinha conta poupança desde os 16 anos. Sempre foi econômica. Roberto achou melhor ele administrar nosso dinheiro. Disse que homem entende mais de finanças. Nosso dinheiro? Era o dinheiro que ela tinha guardado durante anos, mais a rescisão do trabalho. E agora Roberto controlava tudo. Ele me dá uma mesada para os gastos pessoais. Ela explicou com vergonha na voz. Mesada? Como se ela fosse criança, não esposa. E se você precisar de algo a mais? Aí eu peço para ele. Ele sempre dá quando é realmente necessário. Aquela conversa me deixou furioso. Minha filha, mulher independente que sempre trabalhou, agora tinha que pedir esmola para o marido para comprar um chocolate? Que tipo de relação era aquela? Tentei conversar com ela sobre isso. Camila, não acha estranho você não ter acesso ao próprio dinheiro? Pai, o senhor não entende. Casamento é parceria. Roberto está investindo nosso dinheiro, fazendo render. É melhor assim. Investindo onde? Em quê? Quando perguntei, ela não soube responder. Ele não gosta de me preocupar com essas coisas. Diz que é assunto de homem. A manipulação estava completa. Roberto tinha convencido minha filha de que ela era incapaz de cuidar do si próprio dinheiro, de que dependia dele para tudo, de que sem ele não era nada. Os sinais físicos de violência ficaram mais evidentes. Uma vez, ela chegou mancando discretamente. Cai da escada, explicou antes mesmo que eu perguntasse. Escada da casa térrea que eles moravam? Que escada? Outra vez tinha um corte pequeno no lábio. Mordi sem querer, disse rapidamente. Camila sempre teve reflexos bons, nunca mordia a própria boca. O pior foram as mudanças psicológicas. Minha filha tinha se tornado medrosa, insegura. Antes opinava sobre tudo. Política, futebol, receitas de comida. Agora só dizia não sei, tanto faz. O que você acha, pai? Quando eu perguntava sobre os planos dela, sobre o que queria fazer da vida, a resposta era sempre: Roberto vai decidir o que é melhor para nós. Roberto decide, Roberto acha, Roberto não deixa. Minha filha tinha virado propriedade de outro homem. A solidão de pai nessa situação é devastadora. Você sabe que algo terrível está acontecendo, mas não consegue provar. Sabe que sua filha está em perigo, mas ela mesma nega. Tenta ajudar e é visto como pai superprotetor, intrometido. Conversei com vizinhos, amigos, colegas da fábrica. João,
Casamento é assim mesmo. No início, sempre tem uns atritos. Deixa eles se acertarem. Sua filha é adulta, cara. Ela escolheu casar. Agora tem que se virar. Como explicar para outras pessoas que você conhece sua filha melhor que ela mesma? Que consegue ver através das máscaras e mentiras? Que pai tem um radar especial para detectar quando algo está destruindo quem mais ama? Tentei conversar com algumas mães de alunas da escola onde Camila trabalhava. Dona Maria, a senhora notou alguma mudança na Camila antes dela sair? Ah, João, ela ficou mais quieta mesmo nos últimos meses, mas achei que era coisa de casamento novo. Até as crianças tinham percebido. Tio João, uma ex-aluna me disse quando encontrei na rua. Por que a tia Camila ficou triste? Ela não sorria mais igual antes. Se até criança percebeu a mudança, por que os adultos fingiam que era normal? Comecei a investigar discretamente a família do Roberto. Perguntei para conhecido que trabalhava na concessionária onde ele vendia carros. Roberto Lopes? Conheço sim. Rapaz complicado, João. Já teve problema com cliente, discussão feia. O pessoal fala que ele tem gênio difícil. Gênio difícil com clientes. Imagina em casa, com a esposa que não pode se defender. Descobri também que a família dele tinha histórico de violência. O pai, Osvaldo, tinha fama de bater na mulher. A mãe, Marlene, era conhecida no bairro como mulher amarga, que destratava todo mundo. Roberto foi criado nesse ambiente tóxico, mas isso não justificava nada. Muita gente cresce em família problemática e não se torna agressor. Roberto escolheu ser igual ao pai. Tentei mais uma vez conversar sério com Camila. Filha, se Roberto está te machucando de alguma forma, você precisa me contar. Eu posso te ajudar. Ela me olhou com pânico nos olhos. Pai, pelo amor de Deus, não fala isso. Se Roberto souber que o senhor pensa isso dele, ele vai ficar furioso comigo. Furioso com ela? Porque ela tinha medo da reação dele. Marido normal conversa, explica, esclarece. Marido violento fica furioso e pune a esposa. Camila, homem que bate em mulher, não presta. Se ele está encostando a mão em você... Ele não bate em mim, ela gritou. Depois abaixou a voz, olhou para os lados, como se alguém pudesse ouvir. Roberto nunca me bateu. Ele só fica... nervoso às vezes. Trabalha muito, fica estressado. É normal. Normal marido ficar nervoso com a esposa? Normal descontar estresse na mulher? Que tipo de lavagem cerebral fizeram nela? Foi então que entendi a dimensão da tragédia. Minha filha não estava apenas sendo violentada fisicamente. Estava sendo destruída psicologicamente. Roberto tinha feito ela acreditar que merecia ser tratada mal, que era culpada pela raiva dele, que amor incluía humilhação. A revelação que mudou tudo aconteceu numa quinta-feira, 30 de março. Era véspera do meu aniversário de 62 anos, e Camila tinha prometido ir almoçar comigo. Esperava ela desde meio-dia, 1h da tarde, 2 horas, nada. Liguei várias vezes, celular direto na caixa postal. Às 3 da tarde, ela apareceu na minha porta. O que vi me fez o coração parar. Camila estava com o olho roxo. Não um roxinho de batida leve, um hematoma feio, inchado, que cobria metade da pálpebra esquerda. O lábio estava cortado e inchado. Ela tentava esconder com óculos escuros e base, mas não conseguia disfarçar. Camila, minha filha, o que aconteceu? Minha voz saiu embargada, as mãos tremeram. Pai, eu bati no armário da cozinha. A mentira estava tão ensaiada que saiu automática. Que armário faz isso com o rosto de uma pessoa? Peguei ela pelo braço, senti ela tremer. Senta aqui, vamos conversar. Não posso demorar, pai. Roberto vai o quê, Camila? Te bater mais? Ela desmoronou. Começou a chorar como não chorava desde criança. Um choro desesperado, de quem estava segurando a dor há muito tempo. Pai, eu não aguento mais. A voz dela saiu quebrada, entrecortada pelos soluços. Conta para mim, minha filha. Conta tudo. E então, ela me contou tudo. Cada humilhação, cada agressão,
cada momento de terror que tinha vivido nos últimos meses. Roberto batia nela regularmente, sempre em lugares que não aparecessem. Controlava cada centavo, cada saída, cada telefonema. Dizia que ela era inútil, burra, que nenhum outro homem ia querer ela. Ele disse que se eu contasse para alguém ia me matar, pai, e que ia fazer alguma coisa com o senhor também. Minha filha estava sendo ameaçada de morte e ainda se preocupava comigo. Por que você não me contou antes? Porque tinha vergonha. Vergonha de ter escolhido errado. Vergonha de o senhor ver que sua filha era tão burra. Peguei o rosto dela entre as mãos. Camila, olha para mim. Você não é burra. Você é vítima. E ninguém tem o direito de pôr a mão em você. Naquele momento tomei a decisão mais importante da minha vida. Ia tirar minha filha daquele inferno, custasse o que custasse. Primeiro, a levei ao médico. Documentar todas as lesões era fundamental. Depois, a delegacia da mulher. Camila estava apavorada. Pai, e se ele descobrir? Ele não vai descobrir. E se descobrir, vai ter que passar por cima de mim primeiro. O boletim de ocorrência foi registrado. Medida protetiva solicitada. Mas eu sabia que papel não protege ninguém. Roberto era violento. Tinha família que o apoiava. Precisava de algo mais forte. Foi aí que liguei para meu cunhado Antônio, irmão da Margarete, delegado aposentado da Polícia Civil. Homem sério, experiente, que conhecia os caminhos para fazer justiça quando a justiça oficial não funciona. João, traz a Camila aqui para casa. Ela fica com a gente até resolvermos isso. Antônio morava em Santos, casa grande, segura. A esposa dele, Conceição, recebeu minha filha como filha própria. Fique tranquila, querida. Agora você está em família. Mas tirar Camila de casa era só o primeiro passo. Roberto não ia aceitar pacificamente. Homens como ele consideram a mulher propriedade. E quando perdem o controle, ficam ainda mais perigosos. Antônio conhecia pessoas certas para lidar com situações assim. João, esse Roberto precisa entender que mexeu com a família errada. Vou dar umas ligadas, conversar com uns amigos. Ele vai aprender a deixar sua filha em paz. Enquanto isso, comecei a investigar a vida de Roberto mais profundamente. Queria entender com quem estava lidando, quais eram os pontos fracos dele. Descobri que ele tinha dívidas no cartão de crédito, muito dinheiro emprestado para bancar o estilo de vida de playboy. O carro era financiado, a casa era alugada, tudo estava no limite. E mais, ele estava roubando dinheiro da concessionária. Fazia vendas falsas, desviava a comissão, várias irregularidades. Com essas informações, Antônio armou uma estratégia. Vamos atacar ele por todos os lados. Na justiça, no trabalho, na vida pessoal. Quando terminarmos, ele vai sumir de São Paulo. A primeira reação de Roberto quando descobriu que Camila tinha fugido foi exatamente o que esperávamos. Ligou dezenas de vezes, mandou mensagens ameaçadoras. Apareceu na minha casa gritando no portão como um louco. João, sai daqui, seu velho de merda! Cadê minha mulher? Era 2 da madrugada de uma sexta-feira. Acordou o bairro inteiro. Você não tem direito de meter o bedelho no meu casamento. Deixei ele berrar. Antônio tinha me orientado. Grava tudo. Quanto mais ele se descontrolar, melhor para nós. Filmei da janela Roberto quebrando meu portão, chutando a porta, fazendo ameaças. Material suficiente para outro boletim de ocorrência. No sábado de manhã, 2 policiais civis apareceram na casa dele. Não era visita social. Roberto Lopes Santos, o senhor está sendo investigado por apropriação indébita na concessionária onde trabalha. Antônio tinha passado as informações sobre as irregularidades de Roberto para o delegado responsável por crimes contra o patrimônio. A investigação foi rápida. Roberto era desleixado, não escondia bem os rastros. Resultado: demissão por justa causa na segunda-feira seguinte. Roberto perdeu o emprego, ficou com nome sujo, sem referência para arrumar trabalho em outra concessionária. Mas a humilhação estava só começando. Na quarta-feira, a família dele descobriu a verdade sobre a situação financeira.
Roberto tinha mentido para todo mundo. Contava que ganhava muito dinheiro, que estava investindo, que logo ia comprar casa própria. A realidade era 90 mil reais de dívida no cartão de crédito, empréstimo no banco vencido, aluguel da casa atrasado 3 meses. A bomba estourou quando o gerente do banco ligou para Marlene, que era avalista de um empréstimo do filho. Senhora, preciso conversar com a senhora sobre a dívida do seu filho. O prazo venceu e ele não está atendendo nossas ligações. Marlene descobriu que podia perder a própria casa por causa das dívidas de Roberto. A mesma mulher que chamou minha filha de inútil agora implorava para o banco não executar a garantia. Roberto, seu mentiroso, você me disse que estava tudo pago. A discussão foi homérica. Vizinhos filmaram, postaram nas redes sociais. A família Lopes Santos virou piada no bairro. Osvaldo, o pai de Roberto, descobriu que o filho tinha pegado 15 mil emprestado no nome dele sem autorização, falsificação de assinatura, crime federal. Meu próprio filho me roubou, berrou ele na rua para qualquer um que quisesse ouvir. A situação financeira da família entrou em colapso. Roberto não conseguia emprego porque estava sendo processado por apropriação indébita. Marlene foi obrigada a vender joias para pagar as dívidas. Osvaldo teve que voltar a trabalhar aos 68 anos. Biscate, frete com caminhão emprestado. Mas a justiça divina estava só esquentando os motores. Uma semana depois, Roberto apareceu na escola onde Camila tinha trabalhado, tentando descobrir para onde ela tinha ido. Fala para ela que eu mudei, que não vai acontecer mais, ela é minha mulher, tem que voltar para casa. Erro fatal. A diretora da escola conhecia a história. Antônio tinha conversado com ela, explicado tudo. Em vez de dar informação, ela chamou a polícia. Roberto foi detido por descumprimento de medida protetiva. Passou o fim de semana na cadeia da Central de Flagrantes. Quando saiu na segunda-feira, estava outro homem. Barba por fazer, roupa suja, olhar de quem descobriu que o mundo não gira ao redor dele. Mas Roberto ainda não tinha aprendido a lição. Começou a frequentar bares próximos da minha casa, esperando me encontrar. Queria informação sobre Camila, queria negociar, queria conversar como homens. O que ele não sabia é que Antônio tinha amigos observando todos os movimentos dele. Uma noite, Roberto bebeu demais e decidiu tentar entrar na minha casa pela madrugada. Pulou o muro dos fundos, arrombou a janela da cozinha. Não contava que eu estava esperando ele. Não sozinho. 2 amigos do Antônio estavam comigo, ex-policiais que sabiam como lidar com Valentão de Araque. Roberto entrou na cozinha e levou a maior surra da vida dele. Nada que deixasse marca permanente, mas o suficiente para ele entender que tinha escolhido a família errada para mexer. Se você aparecer perto da Camila de novo, da próxima vez não vai ser só surra, um dos ex-policiais falou enquanto Roberto se levantava do chão. Vai ser muito pior. Registramos tudo como tentativa de roubo. Roberto não podia reclamar sem admitir que estava perseguindo minha filha. Mais um processo criminal na conta dele. Depois disso, Roberto tentou uma estratégia diferente. Começou a espalhar mentiras sobre Camila no bairro. Dizia que ela era louca, viciada em remédio, que tinha inventado história de agressão para sair de casa com outro homem. Grande erro. As evidências médicas eram claras, raio-x mostrando costela trincada, fotos dos hematomas, depoimentos de vizinhos que ouviram brigas. Ninguém acreditou nas mentiras dele. Pior, as mulheres do bairro se organizaram contra Roberto. Criaram um grupo no WhatsApp alertando sobre ele. Cuidado com esse homem. Bate em mulher. Roberto virou persona non grata na própria região onde morava. Tentou se mudar para outro bairro, mas a ficha criminal já estava pesada. Nenhum senhorio queria alugar casa para alguém com processo por violência doméstica e apropriação indébita. Acabou indo morar com a mãe de novo, aos 32 anos. Marlene, que sempre mimou o filho, agora tratava ele como estorvo. "Você destruiu nossa família por causa dessa vagabunda", gritava ela, sem perceber que essa vagabunda era a vítima, não a culpada. Roberto tentou mais uma cartada.
Ligou para a escola onde eu tinha estudado pedagogia, tentando descobrir se eu conhecia advogados, se tinha dinheiro para bancar processo. Queria mapear os recursos que tínhamos. Outro erro crasso. A secretária da faculdade era comadre do Antônio. Repassou a informação imediatamente. Roberto está tentando investigar vocês. Foi a deixa que Antônio precisava para a ação final. João, agora vamos acabar com esse problema de uma vez por todas. No mês seguinte, Roberto recebeu uma proposta irrecusável. Um conhecido do Antônio, empresário do ramo de transportes, ofereceu emprego para ele. Motorista de caminhão, viagens longas, base em Manaus. Salário bom, casa para morar, mas uma condição: nunca mais voltar para São Paulo. É trabalho honesto, explicou o empresário. Mas se você der problema, se tentar voltar, se mexer com família de novo, vou te entregar para os índios do Amazonas. Não era brincadeira. Roberto aceitou. Não tinha escolha. Estava sem emprego, sem casa, sem dinheiro, sem família que o aguentasse. A proposta era melhor do que cadeia ou surra todo dia. Uma semana depois, Roberto sumiu de São Paulo. Literalmente sumiu. Nenhum vizinho viu ele saindo. Nenhum parente sabia para onde tinha ido. Antônio se encarregou de que a saída fosse discreta. Marlene ficou sozinha com as dívidas do filho, a casa hipotecada, a reputação destruída no bairro. Osvaldo se separou dela, descobriu que a mulher sabia das violências do filho e nunca fez nada para impedir. Você criou um monstro, ele disse antes de sair de casa com uma mala de roupa. Sempre soube que Roberto batia nas namoradas, mas fingiu que não via. Agora paga pelo que plantou. A família Lopes Santos se desintegrou completamente. Roberto exilado em Manaus, Osvaldo morando numa pensão em Santo André. Marlene sozinha numa casa que o banco ia tomar em 3 meses. A justiça às vezes demora, mas quando chega, é completa. Com Roberto longe e a medida protetiva garantindo segurança, Camila pôde começar o processo de cura. Não foi fácil. Minha filha estava destruída psicologicamente, precisava reconstruir a autoestima, a confiança, a vontade de viver. Os primeiros dias em Santos, na casa do Antônio, ela mal saía do quarto. Passava horas olhando para o teto, como se não acreditasse que estava realmente livre. Pai, e se ele voltar? E se ele descobrir onde estou? Não vai voltar, filha. E se voltar, vai ter que passar por cima de mim e do tio Antônio primeiro. Mas as palavras não curavam o trauma. Precisava de ajuda profissional. Conceição, esposa do Antônio, foi fundamental nesse processo. Pedagoga aposentada, conhecia psicólogos especializados em violência doméstica. Camila, querida, você vai conversar com a doutora Marina. Ela ajudou muitas mulheres na sua situação. As sessões de terapia foram difíceis no início. Camila tinha vergonha de contar detalhes, sentia culpa por ter permitido as agressões. Doutor, eu devia ter saído antes. Devia ter percebido que ele era violento. Camila, a psicóloga explicou. Vítima de violência doméstica não escolhe ser agredida. O agressor é especialista em manipular, em fazer a vítima se sentir culpada. Você não tem culpa nenhuma. Levou meses para minha filha entender isso, para aceitar que Roberto era o único responsável pelas agressões, que ela era vítima, não cúmplice. Aos poucos, Camila foi recuperando a personalidade original. Voltou a falar sobre livros, sobre pedagogia, sobre os planos que tinha antes de casar. Pai, quero voltar a dar aula. Sinto falta das crianças. Conseguimos transferir o diploma dela para uma escola municipal de Santos. A diretora, sabendo da situação, recebeu Camila com carinho especial. Professora, aqui você vai ser respeitada como profissional e como pessoa. Ver minha filha de volta numa sala de aula foi emocionante. Ela estava diferente, mais madura, mais cuidadosa, mas ainda com aquela paixão por ensinar. As crianças perceberam imediatamente. Tia Camila, você é legal, não grita com a gente. O trabalho foi fundamental para a recuperação dela. Ter propósito, usar a formação, ganhar dinheiro próprio. Roberto tinha feito ela acreditar que era incapaz de trabalhar, de ter independência.
A sala de aula provou o contrário. Camila alugou um apartamento pequeno em Santos, perto da escola, longe das memórias ruins de São Caetano. Comprou móveis próprios, decorou do jeito que gostava, cores claras, plantas, livros por toda parte. Pai, é a primeira vez na vida que tenho uma casa que é só minha. Ela estava radiante, mostrando cada cantinho. Posso chegar que horas quiser, comer o que quiser, assistir o que quiser na TV. Liberdade simples que qualquer adulto deveria ter, mas que Roberto tinha tirado dela. Com o tempo, Camila começou a se abrir para novas amizades. Conheceu outras professoras, participou de cursos de atualização, voltou a ter vida social. Pai, esqueci como era bom conversar sem ter medo. 1 ano depois da separação, ela estava irreconhecível. Tinha engordado, no bom sentido, os olhos brilhavam de novo, sorria com sinceridade. Fez academia, curso de inglês, começou a viajar nos fins de semana. Pai, quero conhecer outros países. Roberto sempre dizia que mulher não precisava viajar, que lugar dela era em casa. Agora, vou para onde quiser. E foi. Argentina, Chile, Uruguai. Viagens pequenas, mas que representavam conquista imensa para quem tinha sido prisioneira dentro da própria casa. Em 2024, 2 anos após a separação, Camila conheceu Daniel, professor de história da mesma escola. Homem gentil, respeitoso, que tratava ela como igual. Pai, ele é diferente, me escuta, me respeita, me incentiva. Fiquei observando o relacionamento com atenção. Depois do trauma com Roberto, qualquer pai ficaria desconfiado. Mas Daniel era realmente diferente. Vinha me visitar, conversava sobre tudo, nunca tentou afastar Camila da família. João, ele me disse numa conversa, sei que a Camila passou por situação difícil. Quero que saiba que jamais levantaria a mão para uma mulher. Minha mãe me criou para respeitar. E provou com ações. Quando Camila teve crise de pânico, sequela do trauma, Daniel ficou com ela no hospital a madrugada inteira. Quando ela quis fazer terapia de casal para superar medos do relacionamento, ele topou sem questionar. Pai, Daniel me faz lembrar como era o senhor com a mamãe. Carinhoso, respeitoso, parceiro de verdade. Hoje, Camila e Daniel moram juntos num apartamento maior em Santos. Ela é coordenadora pedagógica na escola onde trabalha. Ele fez mestrado em educação. São parceiros, companheiros, se respeitam mutuamente. Pai, agora sei a diferença entre amor e possessão. Roberto me possuía, Daniel me ama. Minha filha voltou a fazer planos para o futuro. Quer fazer mestrado também, talvez abrir escola própria um dia. Fala em casar com Daniel, ter filhos, construir família baseada no respeito. E se o senhor for avô, vai mimar a criança igual mimou a mim? Vou, filha. Mas primeiro vou ensinar que respeitar as pessoas é o mais importante. No mês passado, Camila fez aniversário de 30 anos. Festa na casa dela, amigos, colegas de trabalho, Daniel, eu, Antônio e Conceição. Mesa farta, gente alegre, minha filha sorrindo de orelha a orelha. Durante o parabéns, ela fez um discurso. Quero agradecer meu pai, que nunca desistiu de mim, que me tirou do inferno quando eu não conseguia sair sozinha, que me ensinou que mereci ser respeitada. Todos aplaudiram, mas eu estava com os olhos cheios de lágrimas. Minha menina tinha voltado. A Camila alegre, confiante, cheia de sonhos, estava de volta. 6 meses depois de Camila se estabelecer em Santos, quando achávamos que o pior havia passado, novos desafios apareceram. A vida ensinou que recuperação não é linha reta, tem altos e baixos, recaídas e conquistas. O primeiro obstáculo foi quando Camila teve uma crise de pânico no meio da aula. Estava explicando matemática para os alunos do 4º ano quando um pai apareceu na porta da sala gritando com a diretora. A voz masculina alterada, o tom agressivo, fizeram minha filha reviver traumas que pensávamos superados. As crianças ficaram assustadas vendo a professora tremer, suar frio, hiperventilando. Tia Camila, a senhora está bem? Uma menina de 8 anos se aproximou preocupada.
Camila não conseguia responder e estava em pleno ataque de pânico. A diretora teve que assumir a turma enquanto levavam minha filha para o pronto-socorro. Liguei do trabalho assim que soube, cheguei no hospital e encontrei ela sendo medicada para controlar a ansiedade. Pai, pensei que estava curada. Por que isso voltou? Camila chorava de frustração. Durante meses tinha se sentido forte, independente. A crise a fez sentir frágil de novo. Filha, trauma não sara da noite. Para o dia. É processo longo, com idas e vindas. O importante é não desistir. Segurei a mão dela. Senti como ainda tremia. Doutora Marina, a psicóloga, explicou que era normal. Camila passou por trauma severo. O cérebro demora para se reorganizar. Sons, cheiros, situações específicas podem disparar memórias traumáticas. Tivemos que intensificar o acompanhamento psicológico. 2 sessões por semana, medicação para ansiedade, técnicas de respiração para controlar o pânico. Camila ficou frustrada, queria estar curada logo. Por que não posso simplesmente esquecer ele e seguir em frente? Porque você é humana, filha, e humanos precisam de tempo para sarar feridas profundas. O segundo desafio foi jurídico. Roberto, mesmo em Manaus, tentou contestar a medida protetiva, alegando que tinha sido coagido a sair de São Paulo. Contratou o advogado de lá, entrou com pedido de revisão da decisão. Ele está dizendo que foi ameaçado, que não teve direito de defesa. O advogado de Camila explicou. Quer voltar para São Paulo e reaver os direitos conjugais dele. Direitos conjugais? Como se ter casado desse direito de bater em mulher? Antônio ficou furioso. Esse filho da puta não aprendeu mesmo. Quer voltar para apanhar de novo? Mas o processo jurídico seguia o trâmite legal. Tivemos que reunir todas as provas novamente. Fotos das agressões, laudos médicos, depoimentos. Camila entrou em desespero. E se ele conseguir voltar? E se o juiz acreditar nele? O medo era real. Sistema jurídico às vezes falha com mulheres vítimas de violência. Passamos 2 semanas tensas até a audiência. Camila teve que depor por videoconferência, reviver detalhes das agressões para provar que Roberto era perigoso. Foi tortura psicológica. Conte ao juiz exatamente o que Roberto fazia com você, orientou o advogado. Camila descreveu as agressões, as ameaças, o controle financeiro. Sua voz tremia, mas ela foi forte. Roberto também depôs, de Manaus, tentando se fazer de vítima. Meritíssimo, só quero minha esposa de volta. Foi tudo mal entendido. Família da Camila me perseguiu, me forçou a sair da cidade. Felizmente, o juiz não era ingênuo. Viu as evidências médicas, ouviu os depoimentos, manteve a medida protetiva. O requerente demonstrou comportamento violento e controlador. A medida de proteção permanece válida. Roberto perdeu de novo. Dessa vez, o juiz foi mais longe. Proibiu ele de sair de Manaus sem autorização judicial. Uma espécie de prisão domiciliar em cidade distante. O terceiro desafio foi familiar. Alguns parentes distantes começaram a questionar se fizemos certo. João, será que vocês não exageraram? Roberto era trabalhador, pelo menos sustentava a Camila. Esse tipo de comentário me deixava furioso. Como parentes podem defender agressor? Prima, você viu as fotos dos hematomas? Viu os laudos médicos? Ou prefere fingir que não aconteceu? É que hoje em dia as mulheres inventam muita coisa para se separar. Uma tia comentou numa reunião de família. Camila ouviu, ficou arrasada. Pai, até nossa família duvida de mim. Filha, gente ignorante existe em toda a família. O que importa é a verdade, e nós sabemos qual é. Decidimos nos afastar desses parentes. Família tóxica, às vezes, é pior que inimigo. Pelo menos inimigo você sabe que vai te atacar. Parente finge que te ama enquanto te esfaqueia pelas costas. O quarto desafio foi financeiro. Os processos jurídicos custavam caro. Advogado, medicação psiquiátrica, terapia particular. Minha aposentadoria cobria o básico, mas os extras apertavam o orçamento. Camila se sentia culpada. Pai, está gastando muito dinheiro comigo. Eu devia ter resolvido sozinha. Filha, para isso servem os pais,
para ajudar quando necessário. Dinheiro a gente recupera, você não. Tive que vender meu carro, pegar empréstimo no banco, cortar gastos supérfluos. Valia cada centavo para ver minha filha recuperando a vida. Antônio também ajudou financeiramente, mas discreto para não ferir nosso orgulho. João, somos família. Em família, um ajuda o outro. Homem de palavra, Antônio. Fundamental nesse processo todo. O quinto desafio foi social. Em Santos, ninguém conhecia a história, mas alguns vizinhos eram fofoqueiros. A moça do 302 se separou do marido. Deve ter feito alguma coisa. Camila ouvia os comentários. Ficava mal. Pai, as pessoas acham que sou mulher leviana, que largou o marido por qualquer motivo. Filha, quem julga sem conhecer os fatos não vale nossa atenção. Conceição, esposa. Do Antônio, foi fundamental para integrar Camila na comunidade local. Levou ela na igreja, apresentou para outras mulheres, ajudou a criar círculo social saudável. Camila, querida, você não precisa contar sua história para todo mundo. Mas também não precisa se esconder. Seja você mesma que as pessoas certas vão gostar de você. E foi o que aconteceu. Camila fez amizades genuínas, professoras da escola, vizinhas, colegas da academia, pessoas que a conheceram pela personalidade dela, não pela tragédia que viveu. O sexto desafio foi romântico. Camila desenvolveu pavor de relacionamento. Pai, e se eu escolher errado de novo? E se não souber reconhecer sinais de violência? Filha, agora você tem experiência. Sabe identificar comportamento controlador. E, principalmente, sabe que merece respeito. Mas o medo era compreensível. Quando Daniel começou a demonstrar interesse por ela, Camila entrou em pânico. Ele é professor também, é gentil, mas tenho medo de me envolver. O que sua psicóloga acha? Ela diz que um dia vou ter que arriscar de novo, senão Roberto vai ter ganhado. Me impediu de ser feliz para sempre. Levou meses para Camila aceitar sair com Daniel. Primeiro foram conversas na escola, depois cafés rápidos, finalmente um almoço de domingo. Pai, ele é diferente. Não tenta me controlar, me escuta de verdade. O sétimo desafio foi profissional. Algumas pessoas na escola descobriram que Camila era vítima de violência doméstica. Maioria foi solidária, mas teve quem questionasse se ela estava emocionalmente preparada para dar aula. Como uma pessoa que apanhou do marido pode ensinar crianças? Um pai preconceituoso questionou numa reunião. A diretora teve que intervir, explicar que vida pessoal não interfere na competência profissional. Camila ficou abalada. Pai, será que realmente posso ser boa professora depois de tudo que passei? Filha, você está mais preparada agora. Conhece sofrimento, desenvolveu empatia. Isso te torna professora melhor, não? Pior. E era verdade. Camila começou a identificar crianças vítimas de violência doméstica na escola. Conseguia perceber sinais que outros professores não notavam. Salvou pelo menos 2 crianças de situações de abuso. Pai, transformei minha dor em propósito. Agora sei por que passei por tudo isso, para poder ajudar outros. O 8º e último desafio foi perdoar a si mesma. Camila se culpava por ter escolhido Roberto, por ter demorado para sair, por ter causado problemas para a família. Filha, você era vítima, não cúmplice. Roberto era especialista em manipular. Você não tem culpa nenhuma. Mas autoculpa é difícil de superar. A terapia ajudou muito nesse processo. Camila, mulheres inteligentes, educadas, independentes também são vítimas de violência doméstica. Não existe tipo de mulher que apanha. Levou quase 2 anos para Camila entender completamente isso, para aceitar que foi vítima de um sistema, machismo estrutural que ensina homens a serem violentos e mulheres a serem submissas. Pai, agora entendo que Roberto não me escolheu por acaso. Ele procurava a mulher que poderia controlar. Se não fosse eu, seria outra. Hoje, quando conto essa parte da história, vejo como foi importante não desistir nos momentos mais difíceis. Recuperação é processo longo, cheio de obstáculos, mas cada desafio superado tornou minha filha mais forte.
Pai, obrigada por ter ficado do meu lado, mesmo quando eu estava impossível, mesmo quando custava caro, mesmo quando outras pessoas duvidavam. Filha, é para isso que servem os pais. Hoje, 3 anos depois daquele domingo terrível em que encontrei minha filha, servindo a família do ex-marido como empregada, olho para trás e vejo que cada momento de dor valeu a pena. Camila está completamente recuperada. Trabalha numa escola que a valoriza, mora com um homem que a respeita, tem planos para o futuro. Mais importante, recuperou a autoestima, a confiança, a alegria de viver. Roberto continua em Manaus. Pelas informações que chegam, até nós, trabalha como caminhoneiro, mora sozinho, não incomoda ninguém. A distância foi o melhor remédio para o problema. Às vezes recebo notícias dele através de conhecidos. Está mais velho, cabelo grisalho, perdeu aquela arrogância que tinha. O isolamento ensinou o que anos de conversa não conseguiram ensinar. A família Lopes Santos se desintegrou completamente. Marlene perdeu a casa, mora num apartamento pequeno alugado na periferia de Santo André. Trabalha como faxineira numa empresa de limpeza para se sustentar. A mesma mulher que olhava minha filha com desprezo, agora limpa escritório de madrugada por 1.200 rales por mês. Osvaldo formou família nova com mulher de 35 anos que conheceu no trabalho. Vive numa casa simples em Mauá, dirigindo caminhão de entrega para um mercado. Nenhum dos dois tem contato com Roberto. A família que se achava superior desmoronou como castelo de areia. Às vezes me perguntam se não sinto pena dele, de Roberto. A resposta é simples. Não. Sinto pena das vítimas de violência doméstica, não dos agressores. Roberto teve 1000 chances de mudar, de buscar ajuda, de tratar minha filha com respeito. Escolheu o caminho da violência. Agora colhe o que plantou. Pena eu sinto é das mulheres que ainda estão apanhando neste exato momento, enquanto você me escuta. Pena eu sinto dos filhos que crescem vendo o pai bater na mãe e acham que isso é normal. Pena eu sinto dos pais que sabem que alguma coisa está errada, mas ficam calados para não se meter. O que aprendi nessa experiência como pai vai muito além do que imaginava quando comecei essa jornada. Primeiro, nunca ignore os sinais. Quando sua intuição diz que algo está errado com alguém que você ama, provavelmente está certo. Pais desenvolvem um radar especial para detectar quando os filhos estão em perigo. Esse radar não falha. O problema é que muitas vezes ignoramos ele para não causar problemas. Eu vi os hematomas, as mudanças de comportamento, o emagrecimento, o isolamento, tudo estava ali na minha cara. Mas demorei para agir porque queria acreditar que minha filha estava feliz porque não queria aceitar que tinha entregado ela para um monstro. Segundo, vítima de violência doméstica precisa de apoio, não de julgamento. Por mais frustrado que eu ficasse com as mentiras de Camila, com as desculpas que ela inventava para proteger Roberto, entendi que ela estava programada para proteger o agressor. É assim que funciona o ciclo da violência. A vítima desenvolve uma espécie de síndrome de Estocolmo com o agressor. Sente que precisa protegê-lo, que é culpada pela violência que sofre, que merece ser tratada mal. É lavagem cerebral sistemática que destrói a autoestima e a capacidade de raciocínio. Terceiro, às vezes, amor significa tomar decisões difíceis. Tirar minha filha de casa contra a vontade inicial dela foi doloroso, mas necessário. Se eu tivesse esperado ela escolher sair sozinha, talvez hoje estivesse chorando num cemitério. Amor de pai não é fazer sempre o que o filho quer. É fazer o que é melhor para o filho, mesmo que ele não entenda na hora. Mesmo que seja doloroso. Mesmo que ele fique bravo com você temporariamente. Quarto, homem violento não muda com conversa. Roberto precisou perder tudo, emprego, família, casa, cidade, para entender que violência tem consequências. Alguns homens só respeitam quando sentem medo, quando percebem que mexeram com quem não deviam mexer. Tentativa de conversar para resolver com o agressor é perda de tempo. Agressor só entende força.
Só respeita quando vê que vai perder algo importante. Por isso é fundamental ter estratégia, ter aliados, ter recursos para fazer pressão real. Quinto, justiça às vezes demora, mas sempre chega. Roberto achou que podia destruir minha filha sem pagar preço. Descobriu que mexeu com a família errada. A vida tem uma forma de cobrar as dívidas. Pode demorar, mas a conta sempre chega. Sexto, rede de apoio é fundamental. Sozinho, eu nunca teria conseguido tirar minha filha daquela situação. Precisei do Antônio, da Conceição, dos amigos ex-policiais, dos advogados, dos psicólogos. Violência doméstica não se resolve sozinho. Sétimo, dinheiro bem gasto é dinheiro investido em quem você ama. Gastei minhas economias, vendi o carro, me endividei. Valeu cada centavo. Dinheiro se recupera, filha morta não volta. Para os pais que estão me escutando, se vocês desconfiam que sua filha está sendo maltratada, não fiquem de braços cruzados. Conversem, investiguem, ofereçam ajuda. Mesmo que ela negue no início, continuem tentando. Vítima de violência doméstica precisa saber que tem para onde correr. Não esperem a situação melhorar sozinha. Não acreditem em promessas de que vai mudar. Não aceitem desculpas de que ele está passando por fase difícil. Homem que bate em mulher uma vez vai bater de novo, e cada vez vai ser pior. Para os homens casados que estão me ouvindo, sua esposa não é sua propriedade. Ela é sua parceira. Diferença de opinião se resolve conversando, não batendo. Se vocês sentem vontade de bater em mulher, procurem ajuda psicológica antes que seja tarde. E não venham com desculpa de que ela me provoca, ela me tira do sério, ela não me respeita. Nada, absolutamente nada, justifica violência contra a mulher. Se você não consegue controlar seus impulsos violentos, o problema está em você, não nela. Para as mulheres que estão sendo maltratadas neste momento, vocês merecem respeito. Não importa o que o agressor diz. Vocês não são culpadas pela violência. Homem que ama não bate, não humilha, não controla. Procurem ajuda na família, na polícia, em organizações especializadas. Sei que é difícil, sei que ele ameaça, que vocês dependem financeiramente dele, que têm filhos pequenos, que não sabem para onde ir. Mas existe ajuda disponível. Existem casas de apoio, advogados especializados, delegacias da mulher. O primeiro passo é o mais difícil, mas depois fica mais fácil. O amor verdadeiro liberta, não aprisiona. Se seu relacionamento é baseado no medo, no controle, na submissão, isso não é amor, é possessão, e você merece coisa melhor. Hoje, quando visito Camila e Daniel, vejo o que é relacionamento saudável. Eles conversam sobre problemas, decidem juntos, se respeitam mutuamente. Brigam às vezes. Todo casal briga. Mas resolvem conversando, não com violência. Daniel jamais levantou a voz para minha filha. Quando eles discordam de alguma coisa, conversam como adultos, encontram meio termo, respeitam as opiniões um do outro. Quando Camila quer sair com as amigas, ele incentiva. Quando ela quer gastar dinheiro com alguma coisa, eles planejam juntos. Pai, Camila me disse na última visita. Obrigada por não ter desistido de mim. Se o senhor não tivesse me tirado daquela casa, eu teria morrido. Talvez não fisicamente, mas morrido por dentro. Essa é a gratidão que todo pai sonha ouvir. Não porque salvei minha filha. Qualquer pai deveria fazer o mesmo, mas porque ela entendeu que foi salva, que merece coisa melhor, que vale a pena ser protegida. Semana passada, Camila me ligou com uma notícia que me encheu de alegria. Pai, estou grávida. Vou ser avô. Minha filha vai constituir família baseada no amor, no respeito, na parceria. O filho dela vai crescer vendo como o homem deve tratar mulher. É menino ou menina? Ainda não sabemos, mas se for menino, vamos ensinar ele a respeitar as mulheres. Se for menina, vamos ensinar ela que merece ser respeitada. Perfeito. É assim que se quebra o ciclo da violência, educando a próxima geração.
Hoje, 3 anos depois, posso dizer com certeza, valeu a pena cada momento de angústia, cada centavo gasto, cada noite sem dormir. Minha filha está viva, feliz, realizada. Roberto está longe, neutralizado, irrelevante. A justiça não é só prender criminoso. A justiça é ver a vítima se recuperando, reconstruindo a vida, sendo feliz de novo. É ver o agressor colhendo as consequências das próprias escolhas. É ver a família se fortalecendo em vez de se destruindo. Se essa história tocou seu coração, se conhece alguém na situação que minha filha passou, compartilhe. Às vezes, uma história real pode abrir os olhos de quem está cego pela manipulação. Pode dar coragem para alguém que está sofrendo em silêncio. Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber que essa mensagem chegou até você. Conta sua cidade, seu estado, até seu país, se você está fora do Brasil. E se conhece algum pai que está passando por situação parecida, compartilha esse vídeo. Tem muitos homens precisando entender que proteger os filhos não tem idade limite. Se essa história te fez refletir sobre família, sobre relacionamentos, sobre a importância de não fechar os olhos para a violência, deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa a campainha para não perder as próximas histórias. Aqui a gente conta a história de gente que decidiu reagir, que escolheu lutar, que transformou dor em vitória. Porque família se defende, filha se protege. E pai de verdade nunca desiste. Um abraço de Santos, São Paulo, da casa da minha filha, onde hoje ela mora feliz, respeitada e esperando o meu primeiro neto. E lembra, você não criou filha para ser capacho de ninguém. Criou para ser feliz. E se alguém está impedindo essa felicidade, é hora de agir. Quantos pais estão fingindo que não veem sinais de violência para não causar problemas? Quantos homens acham que, casal brigando, um sobe e outro desce, quando na verdade um está sendo destruído? Quantos avós vão chorar no futuro porque não agiram quando deviam? Eu aprendi aos 62 anos que silêncio não é paz, é omissão. E pai omisso não é pai. É apenas um homem que falhou na missão mais importante da vida. A vida me ensinou que ser pai não acaba quando o filho casa. Ser pai é proteção permanente, vigilância constante, amor incondicional, mesmo que custe caro, mesmo que seja difícil, mesmo que outros não entendam. Seus filhos contam com você, não os decepcione.